E aí, gente, o vídeo de hoje é basicamente sobre as 3 vezes que eu fui fazer o Enem. Então, eu fiz o Enem no ano de 2020, 2021, 2022. Então, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, que todo mundo tava começando a falar de Enem, que nem doido, pra lá e pra cá, os professores falando, todo mundo falando, os parentes falando. Falei, acho que tá na hora de ver esse Enem aí, né? E aí fui como treineira. Falei, não vou. Vou estudar normal as coisas da escola. Eu tava no segundo ano de ensino médio e falaram que a prova do Enem tinha um pouco a ver com a matéria do ensino médio. Então eu falei, ok. Então, o que eu consigo fazer estando no segundo ano, né? Ano de 2020, né, gente? O ano que começou a pandemia, né? Mas ainda assim eu fui fazer. Não estudei tanto, assim, mil maravilhas. Mas eu tava estudando normal. Mas em 2020 eu tava fazendo como treineira, não tava tão preocupada. Eu fui lá, fiz a prova. Esse foi meu resultado na prova. Essas foram as notas. Até que achei que, nossa, eu fui bem, né? Pra quem não estudou. E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, a começar a ver técnicas e as matérias que caem especificamente. E aí eu comecei a ver vários vídeos e cada um falava uma coisa e aí eu fiquei super confusa, mas eu fui no que eu mais confiava. Você não precisa estudar tudo pro Enem. Tem coisas que caem mais do que outras. E realmente, então, o que eu fiz primeiramente no ano de 2021, gente, comecei a me preparar em 2020. Eu fiz a prova do Enem, né? Saí em choque, traumatizada, assim. Falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, preciso me planejar pra isso, que não é qualquer coisa. E comecei a estudar no começo de 2021, já. Então, 2021 foi o ano que a gente ficou um pouco em casa e acho que pra lá da metade do ano a gente foi pra escola. Mas a gente já foi no finalzinho, no caso da minha. E aí, nesse meio tempo, tava tendo o quê? O centro de mídias, né? Aquelas várias aulas e um monte de coisa junto, misturado. E os professores mandavam uma coisa da escola e tinha o centro de mídias. E no meio de tudo isso, eu ainda queria estudar pro Enem. Então, o que eu fiz? Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Meia doida? Meia doida. Mas enfim, o que eu fiz? Eu separei um caderno para humanas. Não tinha só humanas, mas enfim, para nada com números, sabe? Nada de números, tudo aqui. E outro para exatas e ciências da natureza, sobre o conteúdo do Enem. Aí tem aqui, ó, física, tinha matemática, aí tinha química, e era isso, tinha essas coisas. E aí, o que aconteceu, gente? Muito conteúdo realmente era igual, era parecido. Então, eu continuei focada nesse aqui, ó. Tudo que eu conseguia estudar por conta, assim, à parte, sem ser da escola, eu estudava. E em humanas, a mesma coisa. Só que em humanas, né, na parte ali, história, português, essas coisas, eu tirava de letra, né, muito mais fácil, porque eu achava mais legal. Eu tava empolgada, assim, pra fazer as coisas, fazia com alegria, assim, sabe? Agora, outra parte não. Então, o que acontece? Eu abri o centro de mídias, as aulas de português, história, sociologia, filosofia mais ou menos, porque, enfim. Eu pegava de letra e falava, nossa, nem parecia que era 40 minutos de aula. Eu tinha uma lista de coisas que ia cair no Enem, falei, isso vai cair. E aí quando eu assistia a aula, algumas coisas batiam, interessante. E aí eu guardava tudo que era do centro de mídias no meu fichário. A parte do centro de mídias e a parte do Enem. Porém, elas se entrelaçavam um pouquinho ali. E aí eu meio que tava estudando as mesmas coisas, mas eu tava dando prioridade para as principais. Tinha uma agenda, gente, exatamente como essa, literalmente como essa, igualzinha. Com tudo que eu ia estudar naquele dia. E aí eu separei as matérias em 3 categorias, que era fácil, média e difícil. Então, eu pegava um mês, assim, eu pegava a minha agenda. Cadê minha agenda? Não faz sentido eu mostrar isso sem a minha agenda. Aqui, ó, minha agenda de 2021. E aí eu falei, aqui é mais difícil, eu tenho que estudar mais. E aí eu colocava em dias estratégicos. Os dias que eu tava mais livre, que só ficava em casa, não tinha que sair pra nenhum lugar, eu estudava essas. E aí, essas que era de cor verde, que era mais fácil pra mim, tipo filosofia, artes, e também que não cai tanto no Enem, eu também levei isso em consideração, a frequência.
a frequência e a minha dificuldade. Geralmente as mais difíceis eram as que tinham mais frequência, então no fim tudo deu certo. E aí tudo que caía menos eu deixava para um dia que eu ia estar ocupada, que eu ia ter pouco tempo, ou para um fim de semana. E aí eu nem, tipo, me cobrava muito, assim, tipo, ficar muito tempo. Era menos tempo, era mais tipo, uma videoaula e eu escrevia sobre. E era isso, era bem básico. Ó. Então tinha aqui os 30 dias do mês. Então tinha aqui os dias do mês. E aí, todo dia eu ia estudar 2 matérias. E aí eu separava por semana. Então, a primeira da semana, uma bolinha vermelha e uma amarela. Depois, uma amarela e uma verde. Quarta-feira, uma bem difícil e uma bem fácil. Uma vermelha e uma verde. E aí, eu fui intercalando e deu certo, gente. Porém, era muito conteúdo. E além da parte da escola, do centro de mídias, tinha o que eu queria estudar por fora, assim, a parte, e tinha o que os professores estavam mandando. Então, querendo ou não, ficou um bololô assim na minha cabeça. Era muito conteúdo, sem contar que teve coisa que eu não entendi e coisa que eu não entendo até hoje, gente. Até hoje, entendeu? Eu tenho uns sérios traumas, assim, com química, entendeu? Que aquela aula de centro de mídias era 45 minutos, e a mulher falava. Ela, aqui o elemento aqui, ó. 2 segundos na tela, você não via. Se você quisesse aprender... Não dá. Não dá, porque assim, o meu tipo de estudo para essas matérias, tipo química, matemática, enfim, não batia com o jogo ali pedagógico que eles estavam fazendo, sabe? Então foi difícil. Porém, eu já tava me sentindo tão atrasada, sabe? Tipo, nossa, tô pra trás. Já tava me sentindo tanto assim que eu falei, não, eu vou ver tudo. E aí eu vi tudo. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu tinha 2 cadernos de 10 matérias para tudo sobre o Enem. Tinha as minhas anotações do centro de mídias e as atividades da escola no meu fichário. E aí chegou o dia de fazer o Enem, fiz também o Enem 2021. Melhorou em alguns pontos, eu percebi que, ó, deu certo. O que eu me empenhei muito para estudar subiu, só que outras coisas diminuiu. Então, meio que ficou um problema ali de equilíbrio, sabe? Ficou meio desproporcional algumas coisas. Então, essa foi a nota de 2021. E aí, gente, a gente chega no tão sonhado ano de 2022. Que eu já tava em choque, assim, porque eu falei, mano, já saí da escola, eu vou ter que estudar por mim agora. O conteúdo não vai estar fresco na minha mente. E isso, gente, foi um choque pra mim. Foi um choque, porque eu falei, como assim? Eu vou estudar todo dia, não por obrigação, mas porque eu quero. Não tem mais a escola. E aí, se eu quiser, eu vou ter que me empenhar mesmo. Mas foi isso que eu fiz, gente. Mas assim, eu tava num desânimo, assim, a tal ponto que era tipo uma montanha-russa. Tinha picos, assim, de foco total e tempos, assim, que não dava pra estudar. E o ano de 2021 foi um ano complicado pra muita gente, né? Em todos os sentidos, em vários sentidos, né? Aí estava todo mundo dentro de casa, às vezes não dava tempo, tinha outras coisas, problemas pessoais, problemas coletivos, problemas universais. A gente tinha todos os gêneros de problema. E enfim, várias coisas. E também, não só coisas ruins, né? Mas assim, a rotina do dia a dia, sabe? Muita coisa junta. E outra coisa, que foi o ano que eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, comecei a fazer o curso na ETEC. E com tudo isso, ainda tinha que estudar pro Enem. E aí, gente, tinha esses 2 cadernos aqui, cheio de coisa. E aí eu falei, eu copiar tudo de novo? Não vou. Não copiei. Então, o que eu fiz? Peguei esses cadernos que eu tinha separado pro Enem, peguei o meu fichário e juntei tudo, mesclei tudo. Então, tudo que era inútil, tudo que uma letra tava feia, não dava pra entender, eu fui arrancando, tacando fora. E, tipo, enxuguei, assim, todo o conteúdo e compactei ele nesses cadernos. E aí eu comecei a estudar em cima disso. E aí eu comecei a ler e reler tudo que eu já tinha lido no ano passado, que não tava me motivando nem um pouco, porque parece que, sei lá, na minha cabeça pra estudar, tipo, a matéria tem que estar fresca, sabe? Tipo, uma folha novinha, assim, uma coisa assim. Eu não tenho
facilidade em retomar conteúdo. Esse é o meu problema. Eu gosto de escrever um conteúdo novo, assistir um vídeo, anotar uma coisa nova, anotar várias coisas novas. Sendo que tem muito conteúdo para trás que a gente anota e que a gente não retorna nele. E lá mesmo já tem muita informação importante. Então eu me obriguei a voltar em tudo que eu já tinha anotado, em tudo que eu já tinha feito, porque na época me ajudou. Então por que agora não iria ajudar? Então eu fiz isso, eu comecei a voltar e várias coisas acontecendo. Eu me mudando, estudando, trabalhando, fazendo um negócio da ETEC. E é o ano que eu falo que, mano, com certeza não vai sair boa minha nota no Enem, não. Não tava contando que saísse boa. Então essas aqui foram as minhas notas no Enem em 2022. E assim, a parte de ciências da natureza, gente, sem condições. Eu sabia que ia estar defasada, eu sabia. E realmente estava. Tava muito. Porém, a parte de redação, eu fiquei orgulhosa de mim, eu fiquei. Porque assim, não é o máximo do que... Eu sei que a nota máxima é 1000, mas assim, de 620, 640 para 840, pra mim foi um avanço grande, gente. E assim, eu tava fazendo as coisas certas pra melhorar, porém eu não tava sentindo resultado. Tipo, eu tava lendo pra caramba que nem uma doida, lendo, mas eu não tô sentindo minha escrita melhor. E eu também não tava conseguindo praticar. E aí, acho que na última semana do Enem, eu comecei a escrever uma redação atrás da outra e corrigir, e ver de novo, e ver modelo, e ver estrutura, conectivos. Comecei a absorver isso que nem doida. E aí, num dia antes, eu relaxei, respirei, falei, vai ser o que tiver de ser. E é isso. Então, mas no fim deu certo. O meu modo acho que não é o modo mais prático, nem o modo mais fácil. Eu acho que começava muito mais eu ter pegado um planejamento de estudo para 2 anos e estudar com calma, do que tentar estudar tudo em 1 ano e aí não ter a nota que eu queria. E no próximo ano ter que estudar tudo de novo, enfim, muita confusão. Sem contar que no último ano eu não sabia se eu ia fazer a faculdade e trabalhar. Eu tava tirando pra todo lado. Eu falei, o lado que acertar é o lado que eu vou pegar. Então eu fiz o Enem para fazer uma faculdade, se desse, me inscrevi no Jovem Aprendiz e me inscrevi na ETEC. O que me chamou primeiro eu fui. Foi isso que aconteceu e no fim deu tudo certo. Mas enfim, então foi desse jeito basicamente que eu estudei, foi desse jeito que deu certo pra mim. Eu não sei, acho que ainda não tenho a capacidade de falar assim, técnica de estudo pro Enem, porque é muito mais fácil eu fazer do que eu falar. Tudo que eu fiz, tipo, eu fui vendo várias dicas, várias coisas, e o vídeo era super saudável, tipo, tinha dicas boas. Só que quando eu colocava na minha rotina, eu colocava tanto aquelas dicas que chegava a ponto de não ficar saudável. Tipo, eu dormia em cima do livro, esse tipo de coisa. E aí eu parava, ia dormir, e amanhã era outro dia. Mas isso é por quê? Por conta de uma sensação que eu tinha, assim, de atraso eterno, assim, permanentemente, de que as pessoas já estavam indo na frente e que eu já estava para trás perdendo uma oportunidade. Por conta de eu ter perdido muita coisa, muito conteúdo. Então foi bem difícil, tava com isso na minha cabeça. O que eu ainda não acho que é mentira. Eu ainda acho que eu fiquei muito para trás em relação a conteúdo, perdi muita coisa. Porém, não fui só eu, né? Foi grande parte, sim, muitas pessoas. E eu tentei correr atrás do prejuízo da melhor forma possível. Mas enfim, não morri, tô aqui, né? Tô viva, graças a Deus. E foi desse jeito, gente, que eu acabei estudando pro Enem. Então, só um resumo geral, assim. O primeiro foi um test drive. O segundo foi com muito foco, mas pouca tranquilidade. E o terceiro foi com um pouquinho menos de foco, com menos conteúdo, porém com mais tranquilidade. E foi isso. Até o próximo vídeo.